Olá novamente, então vamos no segundo vídeo. Agora eu vou usar Matplotlib. Então é bem simples, vai ser um vídeo super curto. Eu vou fazer o básico. Se vocês gostassem do Matplotlib, a gente poderia fazer algum vídeo mais aprofundado, mostrando algumas coisas mais como vocês podem ver exemplos, talvez que vocês consigam ali na documentação do Matplotlib e poderiam fazer o gráfico que quiserem. Ele é bastante potente. Então tem muitas coisas para ver ali, tá? Então eu vou fazer o clássico, um gráfico de expressão, e vocês vão ver que é muito simples de ser feito. Então vamos lá, eu vou aqui abrir o Python. Então, vou simplesmente guardar agora. Vou abrir aqui, vou colocar agora Matplotlib. E vamos colocar exemplo. Talvez. Vou fazer uma função. Vou colocar uma função. Vamos graficar uma função. Também para que fique fácil de identificar. Vamos apagar tudo isto. Vamos a começar do zero. Então vou aqui magnificar para que fique grandinho para vocês. E então simplesmente vamos a começar a usar Matplotlib. Matplotlib está dentro do NumPy, mas então a gente vai começar, claro, importando o NumPy. E a gente tem que importar outra livraria. Agora a gente vai importar NumPy. Vou importar Matplotlib, perfeito, Matplotlib.pyplot as plt. Então eu vou importar ele assim separadamente, tá? Porque eu coloco plt, porque cada comando que a gente dá, se eu simplesmente importo Matplotlib, ele teria que a gente teria que escrever matplotlib.pyplot, ponto, e o que a gente tem que usar, né? Então este plt é uma convenção, eu já vi alguns que colocam só pl, mas a maioria coloca plt, então é uma linguagem comum que o pessoal usa para isso, tá? Então não é melhor deixar assim meio que uniforme. Então vou simplesmente fazer uma função. Então vamos lá, vou importar Matplotlib. Eu vou fazer então eu já importei, então vamos fazer uma array. Eu vou fazer agora com linspace. Vou fazer de 0 até 10 e 100 pontos, sei lá. Perfeito. Agora simplesmente eu vou fazer uma função. Agora este aqui seria meu domínio, tá? Ou seja, o meu x, né? E eu vou fazer a função que simplesmente seria, eu vou colocar aqui np.cosseno, por exemplo, de x. Beleza, cosseno de x. Agora então simplesmente y é cosseno de x. Vamos fazer isso. Como vou fazer o gráfico, é super simples. Agora coloco plt.plot e coloco x, y. E peço para o programinha me mostrar. plt.show, e esse aqui é non-type. Então ele não entrou nada, né? Ele é do tipo non-type. Aqui simplesmente eu fecho para mostrar que fecha a declaração e eu posso executar. Aqui eu já executo, vou deixar ele aqui grande para que vocês vejam a tela toda. E executo ele. Ele fica aqui, tá, gente? Então eu imprimi ele e agora me está mostrando o gráfico. Eu posso ver eles aqui, tá? Posso ver meus gráficos aqui. Poderia guardar, say plot as. Ou poderia guardar daqui também, tá? Copiar. Mas aqui eu posso salvar o plot como alguma outra coisa, tá? PNG ou... Esse seria o básico, né? O que mais podemos fazer? Vou deixar aqui grande. Eu vou fazer... Eu acho que este deveria se chamar cosseno, né? Vamos lá, save as. Eu vou chamar de
de cosseno é x. Agora eu vou fazer várias funções para que seja mais ilustrativo, tá? Várias funções, então vou colocar aqui functions para me lembrar, para colocar lá no Moodle. Perfeito, então vamos fazer várias funções. Então eu começo igualzinho, tá? Simplesmente importo NumPy, importo Matplotlib ali como PLT, e eu vou fazer aqui com Linspace, mas eu vou ir até 2 e talvez eu vou usar assim, sei lá, 20 pontos. E eu vou fazer várias funções. Eu nem precisaria fazer as funções, tá? Eu poderia fazer as funções dentro do próprio comando aqui. Eu vou apagar isto para que não fique meio poluído. Aqui vou no Variable Explorer. Perfeito. Eu vou graficar simplesmente PLT, então, para chamar... Se eu não tenho este PLT aqui em cima, por exemplo, se eu tenho isto assim, para graficar eu teria que colocar matplotlib.pyplot, tá? E depois eu colocaria minhas coisas, por exemplo, eu quero graficar uma linha. Então eu vou colocar aqui um label e vou colocar aqui label igual a linear. Certo? Então ali eu executaria certinho, não teria problema, tá? Não tem problema. Eu poderia fazer isso assim, deixa eu deixar grande aqui. Poderia fazer dessa forma. Então simplesmente poderia colocar matplotlib.pyplot, mas isso aqui ajuda bastante, porque o que acontece? Eu posso simplesmente colocar as PLT, e se eu preciso fazer mais gráficos ou chamar mais funções, eu não tenho que escrever tudo isto, só escrevo PLT. Então, por exemplo, vamos copiar isto e vamos fazer várias. Vamos fazer 3. Então, aqui eu poderia... Este seria meu y, então vou fazer ao quadrado. E aqui eu vou colocar quadrática. Mas eu também posso escolher, por exemplo... Aqui antes do label eu poderia colocar, por exemplo, que ficasse, por exemplo, símbolos como círculos. Perfeito. Aqui eu vou pedir ele... Eu acho que até cúbico já é suficiente. Então, cúbica. Perfeito. Agora, mas eu vou escolher aqui também que seja de alguma forma interessante. Eu vou colocar que seja uma linha tracejada. Perfeito. Agora eu vou colocar um nome no eixo. Então eu coloco PLT. Ponto e colocou xlabel. É bem intuitivo, gente. Não é nada difícil, né? E eu vou colocar aqui x, que é meu eixo. plt.ylabel, e aqui vou colocar y, certo? Para que coloque. E até eu posso colocar um título, isso normalmente não é usado, mas eu vou colocar só para que vocês saibam que existe, né? Então eu vou colocar funções. Funções. PLT. Perfeito. Agora, com isto, como eu coloquei um label aqui, esse label vai fazer que apareça no meu legend, ou seja, a legenda, ele vai agora extinguir, e eu vou colocar aqui legend, e ele é do tipo non-type, e show. Perfeito. E fechou, veja só, agora eu vou ter as 3 curvas. Então vou deixar aqui grande, para que vocês vejam toda a telona.
Agora que foi? Cúbica. Deixa eu ver o que fiz. Aqui falta uma vírgula. Perfeito, agora tenho as três. Eu vou usar aqui meu plot para ver. Aqui ficou meu grafiquinho, eu posso guardar ele, ficou bem massa, né? Então ele tem linear, quadrática e cúbica. E aqui colocou funções, né? O título. E aqui colocou os nomes dos meus eixos. Então ficou bem legal, tá? Bem simples de usar este Matplotlib, tá? Não tem muito segredo. Aí, se vocês têm mais dúvida, por exemplo, eu poderia simplesmente, uma vez que eu já executei ele, agora executei ele, né? Mas eu poderia, por exemplo, colocar PLT e ele vai me dizer o que PLT precisa de entrada, né? Ele vai me dar uma ajuda. Para todas as funções existe isso, tá, gente? Ou seja, você poderia fazer, mas aqui diz MATLAB Like Way of Plotting. Então é bem parecido com MATLAB, só que você, por exemplo, poderia, depois de que você importa, você já pode perguntar que é PLT, né? Porque se você não importou ainda, porque ele foi importado aqui, tá? Então ele já reconhece, mas se ele não foi importado, ele não iria a fazer nada. Mas eu poderia colocar, por exemplo, plt.plot e colocar ali ajuda. Aí vai aparecer várias coisas. Então, por exemplo, ele me diz: esta é uma pequena ajuda, mas vocês poderiam entrar alternativamente lá dentro da documentação do pacote e vocês poderiam pegar muitos exemplos e adaptar para a figura que vocês mais les interesse, né? Então veja só que interessante aqui. Aqui, por exemplo, eu posso colocar BO, mas o que significa BO? O seria que eu tenho, como eu fiz aqui, que eu tenho círculos, mas eu posso escolher cores. Por exemplo, aqui são os markers, tá? Onde estão os markers? Aqui são as linhas, tá? E estes são os markers. Ali você tem todos os símbolos. Então esse O seria um círculo. Um V seria um triângulo para baixo. Aquele acento circunflexo, um triângulo para cima. Então, por exemplo, eu quero, sei lá, eu quero um triângulo para cima, aqui, por exemplo. Mas eu quero ele, sei lá que cor. Vamos escolher aqui o cardápio. Eu quero azul. Então eu tenho que colocar um Bzinho aqui. Se eu executo normalmente, ó, tem verde, tem vermelho, cian, e tem muitas cores mais, tá, gente? Isso aqui tem várias coisas dentro da própria documentação do pacote. Vocês podem ver várias coisas. Então, por exemplo, ali executo e agora ele ficou com triângulos para cima. Então, por exemplo, eu quero triângulos para cima, agora eu quero cian e eu quero círculos aqui e aqui eu quero... Ah, aqui eu não coloquei nada. Beleza, mas então posso colocar... eu vou colocar aqui talvez verde e vou colocar... Bom, se não me lembro, então vou no plt.plot, na ajuda, que cor... Vamos colocar um preto, então seria K. Então vamos colocar... Ah, não, ele já era verde, né? Eu estava escolhendo, era um marker. Um hexágono. Vamos lá com um hexágono. Perfeito, e aí, então ele atualiza e ele faz meu gráfico como eu queria. Então fica legal, tá, gente? Aqui na tela está aparecendo, deixa eu ver, está aparecendo cor diferente. Estas são as cores verdadeiras, tá? Eu tenho aqui um programinha com que eu consigo focar alguns pontos da tela e parece que ele está dando uma coloração diferente, mas veja só, aqui ficou bem certinho. Eu vou fazer aqui para não confundir. Então, por exemplo, o vermelho, eu quero o verde, mas agora eu quero o triângulo para baixo, por exemplo, mais da quadrática. E eu quero... Esse cian eu gostei, mas eu quero, por exemplo, uma linha tracejada.
O que mais temos no cardápio? Vamos ver se aqui temos outras linhas. Por exemplo, aqui temos linha de pontos. Então vamos colocar 2 pontinhos ali. Perfeito. Então percebam como ele fica legal e eu posso simplesmente guardar aqui. Assim eu posso guardar, por exemplo, minha figura, tá? Então é bem interessante o pacotinho. Ele é muito simples de usar, gente. E vocês podem ir na documentação e poderiam se auxiliar se quiserem fazer alguma coisa mais complexa. Então, a gente vai usar ele quando a gente começar a implementar os métodos numéricos. A gente vai precisar dele para graficar. Então, vou fazer mais exemplos no futuro. Mas, resumindo as contas, é isso. Então, é bem simples. Se eu tenho, por exemplo, você mistura ideias, né? Por exemplo, se você do vídeo do NumPy, você vê como eu guardei arrays, por exemplo. Se você tem um experimento, você pode salvar o array e graficar aqui. Gráfica simples, tá? Então esse era todo. O vídeo é bem básico, mas veja só que é muito potente porque a gente consegue fazer gráficos de boa qualidade e bem simples. Depois a gente vai dentro das outras coisas, eu vou fazer alguns gráficos um pouco mais complexos, mas não precisa muito mais do que acabei de falar. Então espero que tenha sido muito útil o vídeo e a gente se vê no outro vídeo.